A indústria de petróleo utiliza em seus processos diversas tubulações. O problema é que esses dutos enfrentam problemas constantes, como a acumulação de hidratos em seus interiores. Os hidratos são compostos cristalinos de água e gás, formados sob alta pressão e baixa temperatura. Eles se acumulam no interior dos dutos e acabam por entupi-los, impedindo assim o escoamento dos fluidos. Para retirá-los, o processo mais comum é o de despressurização. Aqui no Núcleo Interdisciplinar de Dinâmica dos Fluidos, diversos pesquisadores estão envolvidos em um projeto que pretende estabelecer novos parâmetros de aceleração, velocidade e diferencial de pressão para compará-los com os modelos já existentes na literatura. O engenheiro Rogério Leite explica como funciona o processo de despressurização monolateral que eles pretendem reproduzir no laboratório e aponta ainda alguns riscos que ele envolve. Para remover esse hidrato, a gente tem algumas técnicas, né? A gente poderia, por exemplo, aumentar a temperatura do gasoduto, mas isso é bastante difícil. Então, assim, o que é mais usado na indústria é a despressurização. E basicamente tem duas formas, né? Tu pode fazer uma despressurização bilateral, que tu despressuriza o duto das duas pontas. E essa é uma operação bastante rápida, bastante segura e bastante eficiente. Mas isso nem sempre é possível, né? Então, às vezes a gente tem que... A única forma operacional que tu pode combater esse hidrato é despressurizar de um único lado. O processo de dissociação do hidrato, ele é preferencialmente na direção radial. Então, é como se eu tivesse um bloco de gelo no congelador, eu tirasse esse bloco do congelador e ele vai derreter radialmente. Então, o que acontece? Durante o processo de dissociação, do derretimento desse plug de hidrato, uma hora ele descola da parede e ao descolar da parede, como tem uma câmara com alta pressão e outra com baixa pressão, esse gás em alta pressão ele vai expandir, vai acelerar essa massa de hidrato e vai fazer ele atingir velocidades bastante altas. Então, assim, tem alguns trabalhos na literatura que relatam, né, já chegaram a medir velocidades da ordem de 100 e 120 metros por segundo. Além do engenheiro formado, o projeto conta com a participação de 2 estudantes de iniciação científica da UFRJ. Um deles é o Leonardo Barreto, que explica como o experimento funcionará. Nosso experimento consiste nessa sessão de testes que nós fizemos de aproximadamente 7 metros de uma tubulação de acrílico com 1 polegada. Daqui, a gente vai usar essa seção menor para criar um plug de gelo, que vai simplificar o nosso problema com hidrato. Nós vamos colocar aqui e ligar o nosso escoamento. E pela diferença de pressão, ele vai, e pela diferença de temperatura, ele vai começar a derreter e, em certo momento, ele vai ser disparado como projétil. A partir daí, a gente vai tirar dados de velocidade, aceleração e a diferença de pressão e vamos conseguir confirmar o nosso modelo. Em seguida, peço para Léo nos mostrar uma prévia de como o experimento funcionará quando estiver completamente montado. É possível ver que o bloco de gelo se desloca rapidamente pela seção de acrílico. Esse é o Nicolas, ele acabou de chegar no laboratório, ele também é aluno da UFRJ e ele vai explicar um pouco mais para a gente sobre a instrumentação do projeto. Então, temos essa caixa, que ela é basicamente um transformador, que vai entrar a voltagem de 110 volts aqui e vai sair por trás dela a alimentação do nosso aparato, que são lasers e receptores que vão captar a velocidade e aceleração do plug na tubulação. Para orientar o Nicolas na instrumentação, o físico Eric Esteves, pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de Dinâmica dos Fluidos, também participa do projeto. Esses sensores de velocidade eles consistem em 2 lasers, 2 detectores, são colocados um perto do outro a uma certa distância, e eu tendo conhecimento dessa distância e do sinal gerado no detector de cada um deles, eu tenho o tempo e tenho a distância. Então, com essas 2 grandezas eu consigo medir a velocidade de um projétil ou de qualquer coisa que passe pela tubulação. Então, tendo essa medição de velocidade, eu posso acoplar 2 módulos, 2 sensores nessa mesma tubulação e também medir a velocidade de cada um desses módulos.
Então, medindo a variação de velocidade e também sabendo a distância entre esses módulos, eu consigo medir a aceleração. Então, é um sensor bastante completo que pode me dar a velocidade e a aceleração de qualquer projétil no experimento. O experimento ainda não está totalmente montado. Contudo, o líder do projeto deixa claro que os resultados esperados serão importantes não só para o laboratório, mas para o próprio avanço da literatura sobre o assunto. Existem alguns simuladores que foram desenvolvidos para prever esse comportamento, né, do deslocamento do plug de hidrato, só que nenhum desses modelos leva em conta a força de atrito do plug de hidrato deslocando na tubulação. É a gente montar um experimento onde a gente possa tirar alguns dados experimentais e poder incorporar nesses modelos que já existem para eles se tornarem mais precisos, né? A ideia é essa.